E aí, pessoal, tudo bem? Duas condições são extremamente importantes para que nos mantermos vivos: o funcionamento do organismo, a harmonia orgânica do corpo físico e o fluido vital. Esse fluido vital, ele é recebido de diversas maneiras para encarnações diferentes, ok? Há muitos que têm uma intensidade fluídica muito maior, por questões de precisar de atividades mais aceleradas, por questões do próprio pensamento do espírito, e há outros que têm uma intensidade, uma carga menor, e aí tem aqueles que são mais lentos, que eles são de uma condição de vida menos acelerada, ok? Isso está muito ligado à individualidade do espírito. Mas a questão é, o corpo físico, a ideia do corpo físico, da harmonia dos órgãos, do funcionamento dos órgãos, é nos manter vivos o máximo de tempo que for possível. E para que isso aconteça, ele tem que suportar os abalos que nós, espíritos usuários do corpo físico, fazemos. Nós, ainda numa condição de imperfeição, abalamos muitas vezes de forma errada o corpo físico. E como é que nós abalamos, né? Como é que você diria, qual é a maneira dos abalos? Através das toxinas destruidoras que nós jogamos quando nós não conseguimos suportar e somos intolerantes com os outros. Não conseguimos suportar o defeito dos outros e acabamos não perdoando, né? Quando nós nos sentimos nervosos no nosso dia a dia, nos exercícios do ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposa, esposo, marido, enfim, os diversas atividades que existem no nosso cotidiano e que muitas vezes intolerantes, não pacientes, nós acabamos jogando toxinas destruidoras no sistema nervoso central e ele acaba envolvendo regiões do corpo, órgãos do corpo, com as nossas toxinas destruidoras. Abalamos então o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, fígado, pedra, que acaba servindo de resistências, né, dentro do nosso organismo, ou é pedra no rim, ou é pedra na vesícula, enfim, os impedimentos da nossa falta de amor. Todo esse abalo que nós fazemos cotidianamente em nós precisa ser restaurado. O corpo físico imediatamente, quando esses abalos e essas toxinas invadem o nosso organismo íntimo, principalmente nessa época que nós estamos falando muito do mundo microscópico, através dos vírus, dos fungos, das bactérias, que nós adquirimos, potencializamos e transmitimos um ao outro, né? O que nós fazemos muito é destruir o nosso sistema orgânico com as nossas atividades mentais destruidoras. E esta falta de compreensão devido ao nosso nível lento de evolução faz com que os corpos físicos ressintam muito. A restauração orgânica, então, que o nosso sistema nervoso costuma iniciar o processo a partir do momento em que a gente está em plena destruição mental, precisa de fluido vital. E aí faz com que, dependendo de como for o indivíduo, extremamente irritado, descontente, desestruturado emocionalmente, nervoso mais que dá conta constantemente, procura não corrigir esta ação negativa em nós, ele gasta cada vez mais o fluido vital dele para que o corpo tenha condições de trabalhar na reestrutura orgânica, no sistema imunológico, que vão eliminando essas toxinas destruidoras constantemente existentes na nossa corrente sanguínea,
nos nossos diversos órgãos em que eles estão trabalhando em harmonia e o máximo possível para nos manter vivos. Ou seja, a cada momento em que jogamos essas toxinas pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de capacidade de entender o ser humano, pela nossa falta de capacidade de perdoar, de sermos mais pacientes, negligentes, enfim. Quando nós deixamos então de ser bons, somos maus conosco mesmos e destruímos completamente a nossa condição orgânica, que não entramos em óbito super rápido, exatamente porque o corpo trabalha muito, assim de uma maneira harmoniosa para nos manter vivos, mas gastamos o nosso fluido vital para isso. Ou seja, diminuímos então o nosso processo reencarnatório. Quando vamos ao médico, que nós pegamos o resultado dos nossos exames, tudo que consta lá são as agressividades que a gente fez com o nosso corpo físico. E tenha certeza absoluta que se não fosse esse trabalho incessante dessa ideia inteligente que é o nosso corpo físico, nós não teríamos uma vida muito longa. Nós aniquilaríamos a nossa vida com muita rapidez, exatamente porque falta bondade no nosso coração para vivermos até conosco mesmo. Lembre-se então da sua próxima irritação, da sua próxima incompreensão, quando ver a falha de alguém e não tolerar esta falha, quando te faltar a paciência, quando você ficar nervoso, começar a gritar, forçar as cordas vocais, e nesse grito você aumenta a sua circulação sanguínea de uma maneira destruidora, aumenta o batimento cardíaco, que o coração é um órgão que sente muito os nossos sentimentos. Nós perdoamos ou não perdoamos com o cérebro, mas o coração sente todos os baques emocionais que a gente não consegue corrigir. Precisamos do fluido vital para essa restauração, para voltarmos naquela frase que diz assim: agora eu estou mais calmo, já me refiz desse nervoso. Gastamos o fluido vital quando isso nos acontece. Diminuímos o nosso processo reencarnatório. É para a gente aprender a amadurecer, tá ok, gente? Beleza, então. Questões 68, 69 e 70, que fala da vida e da morte no Livro dos Espíritos. Vai lá e lê. Vamos estudar para amadurecermos e sermos melhores. Porque ao ser melhor, os outros sentem essa melhoria, mas o que mais aprecia essa transformação é nós mesmos, o nosso corpo físico. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Valeu.